Boa tarde ou boa noite. Seja então todo mundo bem-vindo à nossa aula de número 133 aqui no canal Help Química. Turma, na aula de hoje eu vou falar uma aula que tem a ver um pouco mais com algumas coisinhas que nós já estamos acostumados com o nosso dia a dia. Hoje eu vou estar falando da pilha seca, beleza? Antes de eu estar falando da pilha seca propriamente, eu vou trazer ela para mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, essa daqui é uma pilha comercial, né, que vem de qualquer mercearia ou qualquer estabelecimento, né? É igual a pilhazinha que vocês têm aí na casa de vocês. Pessoal, por que essa pilha ela é chamada de pilha seca? Bom, quando nós vimos há algumas 2, 3 aulas atrás sobre a pilha de Daniel, nós vimos lá, né, como eram os procedimentos, que ele usava lá o bekerzinho e etc. Nós vimos lá como que Alessandro Volta descobriu a pilha e os desenvolvimentos permitiu que esse pequeno aparelhozinho que está aqui na minha mão, né, tem aqui o polozinho positivo e aqui desse outro lado o polozinho negativo, se tornou as pilhas que nós temos hoje e que são muito úteis, né, para vários tipos de aparelho. Correto? Pessoal, na aula de hoje eu quero estar mostrando para vocês como que funciona uma pilha, né? Como que é o funcionamento dela, o funcionamento interino, por que nós podemos, né, trabalhar com ela e ela conduzir eletricidade. Imagine, pessoal, que nós pegamos essa pilha e nós fazemos um buraco nela aqui no meio, tá? Essa pilha, ela vai estar assim, nessa seguinte posição, e nós podemos vir dissecar ela aqui, ó. Abrir um buraco nela aqui, nesse meizinho dela aqui. Tranquilo? Tranquilo e favorável? Só que não façam isso em casa, tá? Eu peço para que vocês não abram essas pilhas, porque essas pilhas elas contêm alguns materiais que podem causar sérios problemas de saúde, né? Então por isso eu fico aí esse meu apelo, beleza? Agora imagina que nós abríssemos essa pilha da maneira que eu mostrei para vocês. Nós veríamos algo parecido com isso daqui. Pessoal, então olha só. Embora meu desenho lá não ficou dos melhores, né? Eu tentei demonstrar como que seria aquela pilha lá dentro para vocês. Primeiro de tudo, nessa partezinha aqui do meio da pilha, existe um negocinho de carvão, né? E esse negocinho de carvão, ele representa o catodo da pilha seca, beleza? Nessa partezinha que eu destaquei de rosa, nós temos uma pastinha de dióxido de manganês. Eu tinha escrevido eletrólito aqui, mas estava errado. Então eu puxei a outra setinha, que é o dióxido de manganês, o MgO2. Esse recipiente chamuscado aqui do lado de marrom, ele é um recipiente todo formado por cloreto de zinco, beleza? Ou simplesmente de zinco, que representa o anodo. E esse carinha aqui de azul no meio, ele nos representa o eletrólito da nossa pilha seca, beleza? Tranquilo até aqui, facinho, facinho, né? Nada de muita novidade por enquanto. O que nos interessa saber nessa aula de hoje é como que funciona uma pilha seca, beleza? Então vamos ver aqui as semi-reações que acontecem nesse processozinho aqui. Olha só, pessoal, não copiem enquanto eu estiver falando, depois vocês pausem o vídeo e copiem isso. Essa nossa pilha, a pilha seca, ela funciona da seguinte maneira. O anodo, né, que ele é um recipiente que envolve toda essa parte interna da pilha, que eu deixei ele chamuscadinho aqui do lado para vocês. O anodo, ele vai começar a ter a seguinte semi-reação, né? O zinco está permanecendo aqui na sua forma sólida e ele vai sofrer uma oxidação com a liberação de 2 elétrons para o meio, beleza? Os íons Zn2+, vão migrar para a solução. Que solução que é essa, Emerson? É o eletrólito.
beleza? O eletrólito é uma solução, é um tipo de solução. Então o zinco Zn2+, vai migrar para o eletrólito e o anodo, que constitui toda essa parede aqui de zinco, vai ficar com excesso de elétrons, beleza? Nessa parte aqui, então, que nós temos a ocorrência do dióxido de manganês, né? O MnO2. Por quê? O que acontece com esse MnO2? Esse cara vai reagir com o nosso eletrólito, que é formado por uma solução de íons amônio, né? E esses íons, amônio ou amoníaco, também tanto faz, vai fazer ter uma reação de redução que vai ter como produto o trióxido de dimanganês, beleza? Amônia em aquosa e água. Isso daqui, essas duas semi-reações que acontecem na pilha, são as semi-reações responsáveis pelo funcionamento da pilha. Então, por exemplo, se eu desse lá para vocês na prova uma questão de pilha, né, com essas duas semi-reações e pedissem para vocês me darem a equação global, vocês saberiam, né, pessoal? Por quê? Cancelaria 2 elétrons aqui dos produtos com 2 elétrons aqui e depois juntaria tudo que sobrou, né? Seria uma questão que eu poderia cobrar em prova, que seria ponto garantido, beleza? Mas não sei se eu vou cobrar isso em prova. Isso é apenas um jeito que pode ser cobrado, né? Quando eu postar a lista de exercícios de eletroquímica lá no grupo Livro de Química no Facebook, eu vou colocar uma questão de pilha para vocês entenderem um pouquinho como que isso pode ser cobrado, beleza? De pilha seca. Então, como eu estava falando, essas duas semi-reações são as responsáveis para produzir os elétrons na pilha, né, e ela conduzir a corrente elétrica, né, dando aquela voltagem que nós já aprendemos a calcular nas aulas passadas. Pessoal, com base em tudo isso que eu falei, são feitas algumas pequenas observações, como por exemplo, a pilha deve ser retirada dos aparelhos para manter a sua conservação. Por quê? Essa reação que eu acabei de descrever aqui pouco para trás, ela continua acontecendo mesmo que o seu aparelho esteja desligado, digamos assim. Então, pode acontecer vazamento, beleza? E isso pode danificar o seu aparelho. Outra observação que é importante nós falarmos é essa daqui. A amônia produzida no cátodo, ela vai ficando na forma de uma espécie de uma camada protetora, certo? Então, essa amônia ela pode reduzir drasticamente a vida útil da sua pilha. Então, só relembrando aqui, né, essa amônia aqui do cátodo, ela pode reduzir drasticamente a vida útil da nossa pilha, certo? Por fim, agora nós iremos falar um pouquinho das pilhas alcalinas, beleza? Qual que é a diferença das pilhas alcalinas por aquela pilha de Leclancher ou apenas pilha de zinco e carvão que eu acabei de demonstrar para vocês? A pilha alcalina é uma pilha como essa daqui, por exemplo. Independente da grossura dela, pessoal, isso não tem nada a ver com a voltagem ou com a duração dela. Por quê? A pilha alcalina, como nós vemos aqui, ela é extremamente parecida com a outra. Não apenas aqui pelo lado de dentro, pelo lado de fora, mas também se eu colocasse ela nessa posição e partisse ela aqui no meio, ela também teria um comportamento, né, teria uma característica parecida com isso daqui, então, que nós estamos vendo, né? Então seria como se esse pedacinho aqui fosse a pilha sendo vista dessa maneira, que nem está demonstrado aqui na câmera, beleza? Então, pessoal, qual que é a única diferença das pilhas alcalinas em relação às pilhas de Leclancher? Olha só, as pilhas alcalinas, o anodo delas também são formados por zinco, mas esse zinco, ele não é um zinco propriamente sólido, ele é um zinco poroso, beleza? E isso facilita muito a reação acontecer. E olha que ideia fantástica. Ao invés de usar nas pilhas secas dióxido de magnésio, nós usamos
uma base de potássio, né? Nós usamos o hidróxido de potássio, por quê? Esse cara não vai reagir com amônia, né? Não vai criar aquela camada de amônia que prejudicaria, né, o nosso sistema, e ainda vai dispensar, né, para nossa pilha, vai dispensar para nossa pilha o uso de cloreto de zinco. Com base nisso daqui tudo, as pilhas alcalinas, como não vai ter essa criação dessa camada protetora por amônia, elas vão durar mais do que as pilhas de zinco carvão, ou, como eu havia dito, pilha Leclanché, que tem o mesmo nome. Beleza? Então tá aí. Vocês agora conhecem as pilhas secas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Não esqueçam de compartilhar no Facebook, no Twitter ou em todas as redes sociais. E dar aquele like aí embaixo para que seus amiguinhos e coleguinhas conheçam também o canal Help Química. Beleza? Pessoal, um forte abraço para todo mundo. Deixem aí no comentário o que vocês acharam dessa aula. Abração e até já. Tchau!